Só abrir aqui a tela cheia, foi. É isso, gente. Vamos começar, então, nossa terceira aula de filosofia do nosso projeto Enem para Todos 2021. Eu vou estar falando com vocês, né? Antes de tudo, a gente sempre dá uma recapitulada falando da cronologia, né? De qual tempo na filosofia a gente está falando. A gente ainda está falando da filosofia antiga, mas a gente está muito, muito perto de sair dela. A partir da próxima aula, a gente já vai estar falando da filosofia medieval. Então, vamos lá. Que aí tem todo esse tempo aí que eu falei com vocês, né? Que a gente vai estar falando, que a gente vai estar abordando nas próximas aulas. A gente ainda está falando desse período, né? Da filosofia antiga. E a gente vai falar hoje sobre Aristóteles e o período helenista. Beleza? E vocês já vão entender ao longo da aula por que eu quis juntar esses dois períodos para explicação e como que um completa o outro, tá bom? Vamos lá, então. Então, vamos começar falando sobre Aristóteles, né? Opa, passou aqui o slide. Aristóteles, ele foi o principal discípulo de Platão. Vocês lembram que na semana passada, sexta-feira, a gente falou sobre Platão, falou sobre o mito da caverna, a gente falou sobre como que era o pensamento de Platão, que ele pensava naquele mundo inteligível, no mundo das ideias, e para ele o mundo sensível, o mundo material, era uma cópia imperfeita. Lembra que ele falou que a gente nunca vai conseguir o conhecimento verdadeiro no mundo sensível, mas sim no mundo inteligível. Vocês lembram disso? Então, a gente vai estar falando do principal discípulo de Platão. Assim como Platão foi o principal discípulo de Sócrates, Aristóteles foi o principal discípulo de Platão. Só que qual que é a diferença? A diferença é que Sócrates e Platão, eles tinham uma relação muito igual, um pensamento muito parecido. Só que Aristóteles e Platão tinham oposições de pensamento. Apesar de Aristóteles ser o principal discípulo de Platão e aprender muito com Platão, na realidade, a opinião deles era extremamente divergente. Então, Aristóteles, tem uma brincadeira que eu até faço, né, quando eu dou aula de filosofia, que eu falo que existem duas verdades no mundo. A primeira é que Nescau é melhor do que Toddy. Isso é uma realidade. E a segunda é que Aristóteles vai cair no Enem. Essa é a realidade, porque Aristóteles é um dos filósofos que mais caem. Então, essa aula é bastante importante, apesar de ser extremamente simples. Tipo, é bem mais simples do que Sócrates e Platão, por exemplo. Então, vamos lá. Aristóteles, ele aprendeu muito com o mestre dele, que foi o que eu falei com vocês, mas foi também o seu maior crítico. Por quê? Porque o Aristóteles, basicamente, ele não acreditava nessa ideia que o Platão dizia de que existiam dois mundos e que só no mundo inteligível, como se fosse um mundo paralelo, né, para Aristóteles. Aristóteles dizia que Platão via a verdade no mundo paralelo, no mundo que não existia. E Aristóteles vai dizer, cara, a verdade está aqui no que a gente vive. A gente consegue, tudo existe por uma causa, e a gente consegue saber a causa da existência de cada coisa quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente olha aonde os nossos olhos alcançam, que é o mundo sensível, o mundo material, o mundo que a gente vive. Beleza? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, que eu já tinha falado para vocês, né, que foi fundado por Platão, a Academia de Atenas. Lembra que eu falei para vocês, gente, nossa, toda aula que eu tiver a oportunidade de estar falando sobre Platão e Aristóteles, eu vou trazer essa imagem, porque eu trouxe ela na semana passada, quando eu falei de Platão, estou trazendo ela hoje para vocês também, porque essa imagem é extremamente importante, que mostra muito claramente essa oposição do pensamento de Platão ao pensamento de Aristóteles. Platão sempre apontando para cima, falando o conhecimento, a verdade está no mundo inteligível, e Aristóteles apontando para baixo. Não, cara, a verdade está aqui, está no mundo sensível, no mundo material. Beleza? Então, basicamente, essa imagem representa toda essa oposição. Apesar de Aristóteles ter passado a vida aprendendo com Platão, ele foi o seu maior opositor. Beleza? Vamos lá, então. Peraí. Vamos lá, então. A gente vai falar sobre metafísica, também chamada de primeira filosofia, tá bom? Aristóteles, o que ele fez? Ele fez 14 obras sobre a metafísica, sobre a primeira filosofia. Talvez você já tenha ouvido sobre metafísica, num conceito até mesmo falando sobre física, muitas áreas de conhecimento se juntam. Até na nossa primeira aula de filosofia, quando a gente falou, por exemplo, de Tales de Mileto, a gente viu que, e Pitágoras, a gente viu que matemática se junta com filosofia. Hoje vocês vão ver, inclusive, que história se junta com filosofia, com sociologia, as áreas de conhecimento, elas acabam se juntando. E aí vamos falar sobre a metafísica. Eu tô vendo aqui que tá tendo mensagem. Cara, André, não, Nescau é muito bom, pelo amor de Deus, é muito bom.
Eu vendo o chat. Mas vamos lá. Falando da metafísica, antes da gente entender, né, o que é essa primeira filosofia, vamos falar sobre o conceito literal, né, da metafísica. Metafísica é uma teoria filosófica que busca entender a realidade de modo ontológico. Lembra que eu já falei para vocês o que significa ontologia, né? Modo ontológico, inclusive já caiu essa palavra numa questão do Enem e foi considerada difícil porque muita gente não sabia o significado dessa palavra, que significa o que é a natureza do ser. Teológico, que é a essência de Deus, uma questão mais ligada à religião, ou suprassensível, beleza? Então, uma teoria geral e abstrata, explicação filosófica à metafísica da linguagem. Então, basicamente, agora trazendo a metafísica para conceitos mais fáceis assim da gente entender, é um estudo profundo sobre o mundo sensível, sobre o mundo material. Então, Aristóteles ele vai ter a sua filosofia voltada para o estudo da metafísica, para a primeira filosofia, que também é chamada assim, que é o estudo do mundo sensível, o estudo do mundo material. E ele vai falar o seguinte: é possível estudar a essência das coisas através delas mesmas, não através do mundo inteligível, diferente do que Platão dizia. Lembra que Platão sempre falava que a essência ela se encontra no mundo inteligível e a essência das coisas, através da essência das coisas, a gente consegue saber o que elas realmente são, o que elas realmente deveriam ser? Lembra que ele falava isso? Aristóteles ele vai falar, cara, não, a gente consegue saber a essência das coisas, o que as coisas são, o porquê das coisas existirem através do mundo material. Eu consigo saber por que, por exemplo, vamos lá, por que esse estojo aqui meu existe através do mundo material? Quando eu penso, pô, quem que fabricou ele? Por que fabricou ele? Qual a finalidade dele? E a gente vai conversar sobre isso no próximo slide. Ó. Que agora, que como a gente vai saber essas coisas? Através da teoria das causas. Aristóteles chamava de teoria das causas, que é o quê? O nosso modo de saber o porquê cada coisa no mundo existe. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente entender a teoria das causas, a gente tem que entender que ela é dividida em 4 partes. A gente tem causa material, causa formal, causa eficiente e a causa final. Vamos lá. Gente, você pode pensar em qualquer objeto, qualquer coisa assim da sua vida para você estar trazendo para a teoria das causas de Aristóteles. Mas eu trouxe aqui, já ilustrando, né? Por exemplo, um lápis. Vamos falar de um lápis? Eu ia até pegar aqui, mas isso daqui é uma caneta, então esquece. Vamos falar de um lápis. O lápis. Qual é a causa material? Causa material é o quê? A matéria-prima. Qual que é a causa material desse lápis? Uma madeira. Você já soube qual é a matéria-prima disso. Qual que é a causa formal? Tudo no mundo tem uma forma. Eu tenho uma forma, meu cabelo tem uma forma que é diferente da forma do cabelo de outras pessoas. Meu nariz tem uma forma. Qualquer coisa, esse negócio rosa tem uma forma, tudo na nossa vida tem uma forma. E aí, qual que é a causa formal, né? Que a gente chama de causa formal. Qual que é a forma? Tem essa forma, né? Que é tipo um triângulo com ponta, essa forma assim que né, esse reto que o lápis tem para a gente poder segurar nele, etc. Esse é o formato, essa é a causa formal desse lápis. Qual que é a causa eficiente? Vamos supor que eu que seja a pessoa que fez esse lápis, né? Eu posso esculpir esse lápis. A causa eficiente é o que ou quem que fez a causa material se transformar em causa formal, entendeu? Quem que pegou a matéria-prima, a madeira no caso, e transformou nesse formato com triângulo, com a ponta colorida para estar escrevendo e etc. Vamos supor que seja eu. Então, eu sou a causa eficiente, a Kiki é a causa eficiente, beleza? E qual que é a causa final? A causa final é a finalidade disso. Aristóteles vai dizer que tudo no mundo tem essas 4 causas. Tem a causa material, tem uma matéria para poder ter sido feito, tem a causa formal, tudo no mundo tem uma forma. Tem a causa eficiente, tudo foi criado por algo. Nada vem do acaso, ele vai dizer isso. E tem uma causa final, tudo tem uma finalidade. Então ele vai dizer, Platão, tudo no mundo material tem uma finalidade, cara. Tudo tem uma causa, tudo tem uma forma, tudo tem uma causa eficiente. Então, como que você pode dizer que a verdade está no mundo inteligível? A verdade está aqui, cara, porque tudo tem uma razão de existir. Entende? Então, vamos olhar para cá, vamos olhar para o mundo material, vamos olhar para o mundo sensível, se tudo tem uma razão de Platão ou existir. Aristóteles? Aristóteles, ele vai falar isso para Platão. Tá. Entendeu? Entendi. Beleza, eu falei errado aqui agora? É que eu ouvi você falar Platão aí
Não, eu acho que eu devo ter falado que Aristóteles fala isso para Platão. Ah, tá, entendi. Beleza? Tá? Então, é basicamente isso. Ele vai falar isso para Platão. Cara, vamos olhar para cá, não vamos olhar para o mundo inteligível, entendeu? Vamos olhar para o mundo sensível. Então, é basicamente isso. A gente tem que guardar essas 4 formas. Mas aí ele não vai parar por aí. Ele não vai falar que existe só essas 4 causas, né? Só esses 4 processos, que é a causa material, a causa formal, eficiente e, né, a finalidade, que é a causa final. Ele também vai estar falando que existe potência e ato, que é o que torna isso no que ele é, a coisa no que ela é, o objeto, o meu estojo no que ele é. Então, vou explicar melhor para vocês. E isso é um conceito, na verdade, que eu acredito que vocês já saibam, né? Quando a gente fala, por exemplo, pô, você tem muito potencial, significa que você tem a potência, você tem o poder de virar algo. Você tem um potencial intelectual muito bom, porque você é uma pessoa que você está sempre aprendendo, sempre buscando aprender mais. Você é uma pessoa que tem o poder de aprender muitas coisas, por exemplo. Então, a gente vai trazer aqui o conceito de potência e de ato. Potência como eu escrevi aqui para vocês, é a possibilidade de ser aquilo que ainda não é. Por exemplo, eu não sou alguma coisa, mas eu tenho a potência, eu tenho o potencial de me tornar algo. Beleza? Isso é de uma forma subjetiva, como eu trouxe nessa questão de, por exemplo, um potencial intelectual, mas isso também se aplica a outras coisas da nossa rotina. Por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui de objeto novamente, que eu já vou explicar para vocês. Por exemplo, madeira. Vamos supor, a madeira. A gente tem a madeira, que eu falei com vocês no slide anterior. Ela é um lápis em potencial, pode se tornar um lápis. Mas não é só isso. A madeira, ela também é um violão em potencial, um chinelo, que eu trouxe aqui esse chinelo aqui para vocês, potencial. Ela é uma cadeira em potencial, uma mesa, uma porta em potencial. Então, quando a gente fala de potência, uma única coisa pode ter muitas potências, pode ter muitos potenciais. Então, esse é o conceito de potência. E ato é a situação atual do ser, aquilo que ele é em forma. Ou seja, vamos supor, o ato, eu tenho a madeira, o ato dela é ser madeira. Ela tem o potencial de ser violão. Quando ela alcança esse potencial, o ato dela se torna ser esse violão. Entendeu? Basicamente isso. Então, tipo assim, se eu tenho o ato, a madeira, ela tem o potencial de virar um violão. Quando ela vira o violão, o ato é violão. E aí esse violão tem potencial de virar outra coisa. Se eu pegar esse violão e eu quebrar ele, eu posso... Por exemplo, não sei até se vocês conseguem ver aqui, no meu quarto, ali atrás, eu tinha um cavaquinho que ele tinha... A corda dele tinha quebrado e tal, já não estava conseguindo tocar muito bem. E aí eu tava até tentando trocar e etc, mas não tava conseguindo. Não sei se vocês conseguem ver, vocês conseguem ver? Eu acho que tá muito distante, né? Aqui, ó. Consigo. Consegue? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma prateleira com ele. Eu abri a parte de trás, eu pintei ele, coloquei 2 prateleiras e eu deixo ali meu apagador para minha lousa e meu óculos quando eu vou dormir. Então, tipo assim, esse foi o que que ele era, o ato dele. Antes de tudo, ele era madeira. Uma madeira que teve o potencial de virar esse cavaquinho. Virou. O ato agora é o cavaquinho. Só que aí eu já não queria mais o cavaquinho. O que que eu fiz? Ele tinha o potencial de virar essa prateleira aí que eu criei. E agora o ato dele é isso. Mas se eu quiser desmontar e fazer ele virar outra coisa, eu posso fazer também. Então as coisas, elas sempre. Aí ele vai dizer, cara, é assim. Aristóteles vai dizer, cara, é assim que as coisas são no mundo. Tudo, tipo assim, vem de algo, vem de uma matéria-prima e vai se transformando. Uma única coisa pode virar muitas outras, e essa é a razão da existência, entendeu? A gente está em constante fluidez, em constante mudança, e é assim que existe tanta coisa no nosso mundo, e todas elas têm uma finalidade. Beleza? Esse é o conceito de potência e de ato. E aí a gente vai falar também sobre a ética para Aristóteles. É muito importante a gente frisar que Aristóteles ele falava muito sobre ética e falava muito também sobre política, que eu até trouxe aqui para vocês em outro slide, né? Mas voltando aqui, por que eu acho legal trazer para vocês antes de explicar por que Aristóteles falava tanto sobre ética e sobre política? Porque Aristóteles ele vai estar num período chamado período helenista, que na filosofia, quando a gente fala desse período, também se chama período helenista, beleza? É um período na história que ele é basicamente,
ele é descrito, né, como o período onde Alexandre o Grande, né, liderando o Império Macedônico, dominou a Grécia Antiga. Então, quando a gente fala, tipo assim, Aristóteles, na verdade, ele não é grego mesmo, ele é da Macedônia. E aí, quando Alexandre o Grande ele faz essa questão, essa invasão à Grécia, ele domina a Grécia. Agora, lembra que a gente falou na primeira aula sobre as polis, as cidades-estados? Elas não existem mais. Agora, Alexandre o Grande, ele vai dominar toda essa área da Grécia Antiga e tudo vai ficar sob o domínio dele. E aí, quem que vai ser o principal mentor de Alexandre o Grande? Vai ser Aristóteles. Então, por isso que é muito importante a gente vincular a história com sociologia, com política, com ética, com a filosofia, entendeu? Então, Aristóteles ele vai falar muito sobre ética, vai falar muito sobre política. E aí, qual que é a ética para Aristóteles? Ele vai dizer que todo mundo, eu, você, cada um de vocês que estão aqui assistindo a aula, todo mundo busca a felicidade. Ninguém quer, tipo assim, se você está estudando agora, você está estudando porque você tem um propósito que te faz feliz. Passar na universidade te faz feliz. Então, você está nesse processo aqui comigo hoje para buscar a sua felicidade daqui a um tempo, sabe? Quando você fizer o vestibular. Então, Aristóteles ele vai dizer que a ética, basicamente, ela é completamente ligada à felicidade, porque todo mundo busca algo na vida, e esse algo necessariamente proporciona felicidade. Ninguém busca nada que traz dor, entendeu? Ninguém busca nada que traz sofrimento. Você não está aqui porque vai te causar dor passar a ter uma vaga na universidade. Você está aqui porque isso é um sonho que vai te proporcionar felicidade. Então, ele vai dizer, todos queremos ser felizes de alguma maneira. E aí ele chama isso, esse tipo assim, qual é o maior sonho que você tem? O que você busca que te traz felicidade? Ele chama isso de sumo bem. Então, vocês podem dizer, por exemplo, o meu sumo bem é conseguir a minha vaga na universidade dos meus sonhos. Entendeu? Basicamente isso. E ele vai dizer que a ética, basicamente, ele tem uma doutrina que se chama eudemonismo, que basicamente significa a ética ao olhar de Aristóteles, que é o quê? É uma doutrina que acreditava que a busca da felicidade, né, na vida é a principal causa dos valores morais. Os valores morais que ditam a ética, certo? Então, ele vai dizer isso, que a felicidade de cada indivíduo é o que vai determinar o que é ético ou não. Se o que eu fizer no meu caminho para alcançar a minha felicidade, o que for necessário fazer, para mim, eu vejo como ético. Entendeu? Então, é basicamente isso. Isso é o eudemonismo. A ética ligada à busca pela felicidade. É ético tudo que me leva, todo o caminho que me leva a algo que me proporciona a realização desse meu sumo bem. Entendeu? Que é essa minha felicidade, alcançar essa minha felicidade. Beleza? E tá aqui, ó. Eu vou ler para vocês dominarem esse conceito. Eu acho legal a gente ter domínio de conceitos, falo isso para vocês em todas as aulas, porque no Enem eles trazem esses conceitos, né? Então, eudemonismo, ética, doutrina que acredita ser a busca da felicidade na vida a principal causa dos valores morais, considerando positivos os atos que levam. E aí, por aí vai, né? Que levam, no caso, à felicidade, a esse sumo bem, né? Então, vamos lá. É uma ciência, uma doutrina que, baseando na procura pela felicidade ou por uma vida feliz, leva em consideração tanto o aspecto particular quanto o global. Beleza? Basicamente, eu expliquei para vocês. Só que ele vai dizer que para a gente alcançar esse sumo bem, na realidade, a gente precisa seguir alguns passos. Primeiro de tudo é ser portador da razão, que é aquilo lá que a gente aprendeu já com Sócrates, a gente aprendeu com Platão, que foi o mestre, né, de Aristóteles. A gente aprendeu sobre como buscar a razão através dos diálogos, através da busca por ser mais racional, por criar, acima de tudo, você ter as suas próprias opiniões, se afastar da doxa e ir atrás da episteme. Lembra que a gente falou sobre isso? A doxa é o quê? Senso comum. Episteme, o verdadeiro saber. Lembrando que nenhum saber é absoluto. Não é uma verdade absoluta, né? Então, é basicamente isso. E aí ele vai dizer que, antes de tudo, você tem que ser portador da razão. Beleza? E aí ele vai dizer que, em segundo lugar, você tem que ter uma boa conduta. E isso te faz chegar ao sumo bem, que é a sua felicidade. Você deve estar pensando, Bia, o que é isso de ter uma boa conduta? Beleza, a gente aprendeu sobre como buscar razão, como conseguir a razão. Mas o que seria ter uma boa conduta para Aristóteles? Ele vai dizer
que ter uma boa conduta é viver a vida na justa medida, um conceito extremamente importante quando a gente fala de filosofia aristotélica, beleza? Justa medida ou meio termo. É basicamente o quê? A pessoa ética, a pessoa feliz, a pessoa com boa conduta é aquela pessoa que é livre dos exageros. Ela não tem exageros na sua vida. E isso é uma realidade. Isso, quando a gente para pensar no nosso corpo, por exemplo, se você come pouco, você adoece. Se você come muito, você passa mal, você pode adoecer também. Atividade física é algo maravilhoso. Se você faz em exagero, você também pode adoecer. Se você não pratica, você acaba tendo uma vida sedentária que vai te fazer adoecer também. Então, Aristóteles vai dizer: a pessoa feliz, a pessoa que alcança o sumo bem, a pessoa portadora é a pessoa portadora de razão suficiente para viver na justa medida. Entendeu? Para ter uma boa conduta, e a boa conduta é ser livre dos exageros. E aí vamos falar, então, juntar esses dois aspectos, né, de ética e política. Aristóteles, ele fala muito sobre política. Para ele, política, o homem que não conhece a política, na realidade, ele é um homem que ele não merece estar em sociedade, é assim que ele fala, né, nas obras dele, ele fala que o homem necessariamente deve estar inserido na política. Então, vamos lá. Ética é o quê? É o valor individual, a busca pelo sumo bem. Ética é aquilo que eu já falei para vocês. O que é ético para mim? É o que, para mim, vai me possibilitar alcançar o meu sumo bem, alcançar a minha felicidade. E eu vou achar ético esse caminho. E aí, política é o quê? É a busca pelo bem comum. Entendeu? Não é mais o meu sumo bem. O que às vezes é o meu sumo bem, o que vai trazer felicidade para mim, não é a mesma coisa que vai trazer felicidade para Iris, para o André, para o Valdir, para todos vocês que estão aqui. Entendeu? Então, quando a gente fala de política, a gente tem que falar do valor coletivo, não mais o sumo bem de uma pessoa que é um valor individual, mas sim o bem comum para todas as pessoas. Beleza? E aí eu trouxe essa frase aqui que fala sobre o homem. Quando Aristóteles diz o homem civilizado, ele quer dizer o homem inserido na política. Beleza? Então vamos lá. Mas, assim como o homem civilizado, ou seja, o homem inserido na política, é o melhor de todos os animais, aquele que não conhece nem justiça nem leis é o pior de todos. Então, Aristóteles ele deixa muito claro na sua filosofia o quanto o homem ele tem que estar ligado na política, o quanto a política é importante. Mas, gente, Aristóteles, na realidade, nem tudo são flores. A gente tem que pensar que Aristóteles ele vivia num tempo extremamente atrás, extremamente retrógrado, e ele via essa necessidade do homem estar na política só para quem era considerado um cidadão livre. Ou seja, ele não dava para ele mulheres, para ele escravos, para ele crianças. Muitas pessoas não tinham direito nenhum do mínimo de cidadania. Beleza? Então, não só para ele, como para vários outros filósofos. Então, quando a gente fala, eu gosto sempre de ressaltar isso, que quando a gente fala que a Grécia é o berço da cidadania, a gente não está falando que era um mundo perfeito, não. Na realidade, muitas pessoas e grande parte das pessoas não tinham direito algum, tá bom? Então, basicamente isso. Vamos lá agora resolver alguns exercícios, então. Beleza? Vamos lá. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como... eu vou ler o texto para vocês e aí vocês me falam o que vocês marcariam, tá bom? A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos, ou seja, a busca pela felicidade é a coisa mais doce da vida. Tá até maior do que essa questão da saúde e da justiça, beleza? Então, todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor, nós a identificamos como felicidade. Foi o que a gente falou aqui com vocês. Então, me fala aí, gente, o que vocês marcariam nessa questão? Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como ele identifica a felicidade? A. Busca por bens materiais e títulos de nobreza. B. Plenitude espiritual e acesso pessoal. Finalidade. C. Finalidade das ações e condutas humanas. D. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. E. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Me fala aí o que vocês acham.
Beleza, vou passar para a próxima questão e aí a gente volta com o gabarito. Vamos lá. Um dos textos mais importantes da história da filosofia, que trata do tema da moral e da ética, é a Ética de Nicômaco, de Aristóteles, no caso, essa obra. Nesta obra, o pensador analisa a natureza e o caráter das ações humanas, e, ao final, sugere que há um bem supremo, que é a finalidade última das ações humanas. Qual é esse bem supremo? Gente, essa daí essa foi dada, mas é para quem sabe a matéria, né, no caso. Tipo assim, se você depois de ter essa aula, com certeza você sabe, né, a resposta. Então, eu já vou colocar aqui o gabarito, tá bom? Vamos lá, então. Vou explicar para vocês a 1, tá bom? A 2, eu acho que vocês todos com certeza já sabiam, né? Que era felicidade. Eu vou explicar para vocês por que a 1 é a C. Beleza? Ele vai dizer o quê? Lembra que ele fala que ética é o quê? Ética é o caminho, ele vê como ética o que proporciona a nossa felicidade, certo? Ou seja, ele vai dizer que a felicidade é o que vai guiar as ações e as condutas do ser humano. Basicamente isso, entendeu? E isso é ético. Ele vai dizer o que é ético para mim, a minha felicidade. E o que eu vou fazer até chegar nessa felicidade é o que é ética, entendeu? Então, basicamente é isso. A finalidade, a felicidade vai ditar quais são as ações e qual é a minha conduta. Eu vou fazer tudo para alcançar a minha felicidade. Então, a minha conduta ela vai ser guiada de acordo com o que eu desejo, de acordo com o que é o meu sumo bem, de acordo com o que é a minha felicidade, entendeu? Basicamente isso. Essa questão da plenitude, eu consigo entender que dá para você confundir essa questão da plenitude espiritual e excesso pessoal. Essa questão a gente vai dizer muito mais quando a gente vai estar trazendo a filosofia helenista, principalmente essa questão da plenitude espiritual, que a gente chama de ataraxia, tá bom? Eu vou falar para vocês na próxima aula e aí vocês vão entender. Viu que, tipo assim, tem muitas questões que confundem, e você precisa da próxima aula para poder responder essa. Mas já dava para você conseguir responder, eu consigo entender a dúvida, né, que ficou entre as questões, mas já dá para você conseguir responder tendo essa aula de agora. Mas explicando a próxima aula, vocês vão entender essa questão de plenitude espiritual, de ataraxia, que é um conceito muito importante. Tá bom? Não, Agora, então, é que olhando, eu sabia que era aquela, tipo assim, se só me desse, eu sabia que era aquela, mas só que pelo texto, não parecia que tava falando aquilo, sabe? sim, sim, entendi. Então, uma coisa muito importante que você tem que. Eu sei que às vezes a gente fica inseguro na hora de fazer a prova do Enem, mas isso eu aprendi fazendo o Enem, inclusive. A gente tem que confiar no nosso conhecimento. Entendeu? Tipo assim, se para você, cara, você sabia que era aquela questão, não tenta só se guiar pelo texto. Entendeu? Tenta pensar, mano, eu sei que é essa a resposta. Quando você vê a próxima aula, você vai saber mais ainda, que é a de filosofia helenista, que eu vou falar com vocês assim que a gente fizer terminar essas questões de Aristóteles, você vai ver como essa questão é muito mais ligada à filosofia helenista do que realmente essa questão de Aristóteles, tá bom? Porque Aristóteles, quando a gente fala de filosofia, de felicidade em Aristóteles, a gente está ligando muito mais à ética, porque ele vai dizer que a ética é o seu caminho para você chegar à felicidade. Não importa o que você faça, isso é o que você vê como ético. Então, o que é a felicidade? Então, quando a gente fala assim, a gente vê um texto falando de Aristóteles, a gente tem que pensar que a felicidade é o quê? É o que eu vou fazer, é o que vai guiar as ações humanas para eu chegar até essa felicidade. Aristóteles vai dizer que os homens, eles são guiados, todos os homens, eles são guiados para alcançar a sua felicidade própria. Entendeu? Que é o seu sumo bem, o seu conceito de sumo bem. Então, quando você vê um texto de Aristóteles, você já tem que pensar que a felicidade é o que guia a conduta dessas pessoas. E essa conduta, não importa qual seja, eu vejo, se é o que vai me trazer felicidade, é o que eu vejo como ético. Beleza? Então, a gente tem que pensar nisso sempre. Porque agora a gente vai trazer um novo conceito falando de felicidade de uma forma diferente, que vai ser na filosofia helenista. E aí sim a gente vai estar falando sobre essa questão de plenitude espiritual e etc. Entendeu? E aí vocês vão entender isso, o porquê que pode ter dado essa confundida. Entendeu? Mas Aristóteles, a gente sempre pensa nisso. A felicidade é o que guia a ação humana para a gente chegar até ela. Porque nós somos guiados pelo nosso desejo de alcançar o nosso sumo bem. É isso que Aristóteles vai dizer. Entendeu? Ai, meu Deus, eu dei o gabarito da próxima questão sem querer.
Mas vamos lá, então, para a próxima questão. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, tipo assim, gente, olha o tamanho desse texto. Tipo assim, olha o tamanho desse texto, e é um texto que é extremamente confuso, é um texto que ele é rebuscado, tipo assim, você pode ver que é um texto que foi tirado da obra de Aristóteles, que inclusive a gente falou dessa obra na questão anterior, nessa questão número 2 que eu trouxe para vocês, a gente falou sobre essa obra, tiraram um texto dessa obra, então imagina como que é um texto rebuscado, um texto que vai trazer um certo cansaço de ler. Então vamos tentar ver se a gente consegue encontrar as respostas sem ter visto esse texto, mas claro que a gente volta para o texto também, mas eu acho que é legal a gente dar essa praticada. Para Aristóteles, ou seja, a gente já pensa, Aristóteles, a relação entre o sumo bem, ou seja, a felicidade, o que me faz ser feliz, e a organização da polis. A organização da polis, você já pensa o quê? Na política, certo? Pressupõe que o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. E E, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Vamos lá, essa questão é uma questão um pouco complicada, é uma questão difícil também de filosofia e pode dar uma confundida também. Eu vou ler o texto para vocês, para a gente, que aqui é o nosso momento de estar exercitando isso e da gente estar errando, tá bom? Então vamos lá. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, olha como já é confuso o texto. Você já fica, caraca, você fica lendo 10 vezes a mesma questão. Evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem, mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Gente, até agora, vocês entenderam alguma coisa? Que eu não consigo entender nada assim, entendeu? Então, não fica desesperado quando vocês verem um texto assim. É um tipo de texto que grande parte das pessoas, que muitas vezes não tem essa questão que eu estou falando para vocês, eu estou orientando vocês essas questões, as pessoas que não têm isso na cabeça, que vão ter como prioridade ler o texto, vão perder minutos numa única questão, entendeu? Vão estar lendo e lendo um texto gigante, vão ler a primeira vez, não vão entender nada, vão se perder, aí vão, caraca, para de ponto em ponto, vai ler de novo, e isso vai te fazer perder um tempo muito grande na hora da prova, para um texto que muitas vezes você não precisaria ou você não vai conseguir entender. Beleza? Mas vamos lá. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, lembra que eu falei com vocês sobre retórica, o poder da palavra, poder de convencimento, estão sujeitas a ela, sujeitas à política. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre os que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Então, gente, o que vocês têm que tirar desse texto? Não é tentar entender cada palavra do texto, não é ler o texto 1000 vezes tentando entender cada coisa. Esse é um erro que eu já cometi no Enem quando eu fiz pela primeira vez, e é um erro que muita gente comete, muitos amigos meus já cometeram, muita gente vem falar comigo por que comete esses erros, inclusive. O que a gente tem que tentar é captar o que Aristóteles quis dizer, e só isso, cara. A gente conseguiu ver que o que ele quis dizer? Que a política é muito importante, que a política está acima de tudo. E você captando isso, tipo assim, isso é uma frase, sabe? Não dá uma linha dessas 1000 linhas que tem aí nesse enunciado. Vocês conseguiram captar isso? Conseguiram entender o tanto que ele falou de política, como que a política é importante e a política, ela vai dizer o que é a finalidade, ou seja, o que é o bem humano? Então, se a gente tem isso na nossa cabeça, a gente consegue agora responder a questão.
Beleza? Então, eu quis trazer para vocês essa questão de como ler um texto. Muitas vezes a gente não precisa ler o texto. E quando a gente precisar ler o texto, a gente não pensar, principalmente em questões de humanas, mas eu acho que é mais até para filosofia. História nem tanto, sociologia até que nem tanto. Mas filosofia tem muitos textos rebuscados. Entendeu? Então, não fica se prendendo, porque vai ser uma grande fonte de perda de tempo. Você tentar entender cada palavra de um texto rebuscado. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se vocês colocaram no chat a resposta, né? Qual que vocês acham que é a resposta dessa? Beleza, vamos ver. Exatamente, exatamente. É a C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Vocês não acham que se vocês parassem para ler o texto, tipo assim, você começasse a ler o texto e parasse ali na primeira, na segunda linha, que está falando sobre o homem, né, ser guiado pelo desejo, né, dos interesses dele. Vocês não acham que vocês poderiam muito bem ter marcado logo a alternativa A? Tipo assim, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Então, por isso que a gente não tem que ver um texto assim, pensar e entender cada palavra dele. Porque aí você se cansa no meio do texto, pega só o começo dele, vai tentar resolver e erra por causa disso. Lê o texto, mas não lê pensando em tentar entender cada uma dessas palavras rebuscadas. Tenta extrair a essência desse texto com base no conhecimento que você já tem. Tá bom? Exatamente, é a única que fala de política. Mas se você parasse ali no comecinho, porque ele só começou a falar de política aqui, ó, na quinta linha, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Então, se você se cansa no meio do texto, você marca a primeira opção, que ele já falou aqui sobre essa questão de que desejamos, o mais desejado para a gente, né, é o nosso interesse e etc. Então, a pessoa marca logo o quê? O Enem colocou logo o quê? Essa questão na alternativa A, para você já errar de cara. Entendeu? Então a gente tem que ficar esperto, saber fazer uma questão. Bem, agora a gente vai falar sobre o último assunto de hoje, que é a filosofia helenista. Beleza? Vamos lá, então, falando da filosofia helenista. A filosofia helenista, ou filosofia helenística, ela surge num contexto histórico que eu falei para vocês, que é o quê? O Império Macedônico, que é o Império de Alexandre o Grande. E ela é muito marcada por uma preocupação central com a ética. Nesse momento, os filósofos helenistas, na verdade, eles estão um pouco desiludidos com essa questão da política. Porque, cara, Alexandre o Grande, o grande império de Alexandre o Grande, o grande império de Alexandre o Grande, o grande império de Alexandre o Grande, né, o Império Macedônico, conseguiu dominar a Grécia Antiga, nesse sentido de que agora não existem mais essa questão das polis, de cada polis ter o seu próprio pensamento, agora tudo está sob Alexandre o Grande, beleza? Então, tendo isso em mente, os filósofos já estão meio desiludidos com a política, não estão mais falando sobre política, eles estão pensando agora, cara, vamos falar do que me faz feliz, vamos olhar para a gente, vamos falar de como conseguir a felicidade em meio ao caos, o que faz a gente feliz? Vamos tirar o olhar agora da política, que em Sócrates a gente falou pra caramba de política, em Platão, em Aristóteles a gente falou, e agora na filosofia helenista ainda tem um pouco de Aristóteles, por isso que pode confundir, como confunde vocês naquela questão lá, mas agora a gente vai estar falando realmente da filosofia, da felicidade em si, beleza? Da felicidade pessoal. A gente vai falar, vai ter como principal preocupação a ataraxia, que significa o quê? Significa tranquilidade, significa paz de espírito. Então, todos esses filósofos, os filósofos helenistas, eles buscam uma coisa, que é a ataraxia, beleza? E a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, a gente tem algumas correntes, então eu vou começar falando com vocês sobre o cinismo. Diógenes foi o principal filósofo dessa corrente filosófica, que a gente chama de cinismo. O que o cinismo ele vai dizer? Ele vai dizer que a ataraxia, ou seja, que a nossa felicidade plena, que a paz de espírito, que a tranquilidade, a gente só vai alcançar ela quando a gente se libertar dos nossos bens materiais. Diógenes, né, a história diz, a filosofia diz, que Diógenes ele era um homem que ele morava num barril
ele morava pelado, inclusive morava nas ruas quando ele era mais novo. E aí, depois, com a idade, ele foi morar na floresta. Então, quando vocês verem, vocês vão ver obras de Diógenes, ele mais novo, aparentando nas pinturas, quando ele tiver mais novo na rua, e quando ele tiver já mais velho, vocês vão ver ele na floresta, entendeu? Nas obras. Por quê? Porque essa história de Diógenes, ele começou morando na rua, ele largou todos os seus bens, ficava nu mesmo, morava nu, não tinha nada, não tinha acesso a nada, só a um barril, que era onde ele ficava só para se proteger da chuva e tal, coisa normal, entendeu? E aí, bem normal, né, caso, coisa normal nesse sentido, tipo, ele estar no barril para se abrigar, né? E aí, com o tempo, né, com a idade, ele foi para a floresta. Só que tem uma passagem que, tipo assim, eu não sei ao certo, né, os filósofos, as pessoas que estudam filosofia, as pessoas que estudam história, ainda não sabem ao certo a veracidade disso, mas dizem que Diógenes, que é essa pintura aqui que eu trouxe para vocês, que retrata isso, dizem que tem uma passagem onde o Diógenes, Alexandre o Grande, né, o grande imperador da Macedônia do Norte, que agora dominou a Grécia, chegou em Diógenes e falou assim: Diógenes, por favor, me fala tudo que você quiser que eu te dou. Qualquer coisa eu te dou. Eu posso te dar tudo. E Diógenes falou assim: ah, beleza, então, Alexandre, só dá licença aí que você está atrapalhando o sol. Sai da minha frente aí rapidinho, por favor. Então, isso mostra a essência do cinismo, como que para ele pouco importava o bem material, pouco importava esse sentimento de pertencimento a um grupo social, a ascensão social, entendeu? Para ele o que importava e a forma de conseguir a tranquilidade na alma, essa paz de espírito, é se livrando, se desapegando dos bens materiais e dessa questão de fazer parte de um grupo social só para você ter alguma relevância social. Aí vamos falar agora sobre estoicismo. Uma frase muito importante, Sêneca, tipo assim, é um grande filósofo do estoicismo, mas não é um filósofo tão falado assim quando a gente fala da filosofia helenista. Não é uma escola tão valorizada assim perto de outras. Mas eu acho que é muito importante a gente estar falando, porque todo conhecimento, né, é válido. Então, falando do estoicismo, Sêneca ele vai dizer: o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais do que o necessário. Quantas vezes, gente, a gente já não sofreu por questões que estavam totalmente fora do nosso controle? Tipo assim, você está sofrendo por algo que nem está sob seu controle. Por que você está sofrendo? Por que você está sofrendo se, tipo, não depende de você? Então, o estoicismo, ele vai dizer basicamente isso, que para você manter a sua ataraxia, para você manter a paz de espírito, você tem que se tirar essas amarras, dessas preocupações de coisas que você não pode modificar. Você só pode se preocupar com o que você pode modificar. Por exemplo, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos são coisas que a gente consegue modificar. Beleza, eu vou me preocupar. Mas vocês já pararam para pensar que a gente não consegue modificar a morte? A gente não consegue modificar a nossa morte, a morte do próximo. A gente não consegue modificar a velhice. Todos nós vamos estar sujeitos a isso. A gente não consegue modificar as catástrofes naturais, a opinião dos outros. Então, por que a gente vai trazer isso para a gente ou se culpar? Quantas vezes a gente já não se viu já se culpando por uma atitude do outro? Quantas vezes a gente já não se culpou por algo que estava completamente fora do nosso alcance? Então, por que você tem essa amarra em você? Por que você se culpa por isso? Por que você tem essa ansiedade? Por que você sofre por isso, se no fundo você sabe que isso não depende de você? Então, o estoicismo é basicamente isso. Eu realmente acredito muito nisso, mas no final das contas, na prática, eu estou sempre preocupada com tudo. Então, é basicamente isso. Eu realmente acredito nisso, sabe? Que muitas vezes a gente, exatamente essa frase, o homem que sofre antes de ser necessário, ele sofre mais que o necessário. Quantas vezes a gente já ficou pensando, e se isso acontecer? E aí você sofre por algo que ainda nem aconteceu, nem está no seu controle isso aconteceu ou não, sabe? E a gente já está sofrendo. Isso é ansiedade, sabe? E a gente tem que tentar controlá-la. Mas vamos lá. No estoicismo, a gente fala o quê? A noção de destino, que é eimarmené, que na realidade é uma palavra bem diferente, é muito forte. Ou seja, a gente tem que... E no estoicismo fala que existe o destino.
entendeu? E é muito forte essa questão do estoicismo. Ele vai dizer que o homem ele tem que aceitar os acontecimentos que estão predeterminados a acontecer. Toda ação, de certa forma, tem uma consequência. Não é que você já tenha um destino traçado. Não é isso. Isso a gente vai estar falando na próxima aula, quando a gente falar da filosofia escolástica e etc., quando a gente falar da filosofia cristã. Aí a gente vai estar falando sobre essa questão do destino em si, da predestinação das coisas. Não é isso, mas ele vai dizer o quê? Toda ação tem uma reação. Você sabendo que as coisas têm uma reação, então você tem que se contentar com essa reação, entendeu? E você tem que saber que isso muitas vezes não está sob seu controle e não se preocupar com isso se não estiver sob seu controle, entendeu? Basicamente isso. Agora, uma outra escola, né, da filosofia é o que? O ceticismo. E o principal filósofo é Pirro. Hoje em dia, quando a gente fala de ceticismo, tipo, pô, essa pessoa é cética, a gente quer dizer uma pessoa que não acredita em nada, uma pessoa que não acredita nisso ou naquilo, e por aí vai. Mas ceticismo, quando a gente fala da filosofia, a gente está falando de uma outra questão. A gente está falando como cético é aquela pessoa que não tem os juízos de valores. Por exemplo, o que eu vou dizer para você? Por exemplo, se eu tenho uma opinião, se eu falar, cara, a minha cor preferida é amarelo, de fato, a minha cor preferida é amarelo, e aí você vir falando, cara, amarelo é uma cor horrível, tipo assim, eu odeio amarelo, isso vai fazer a gente ter uma briga, vamos supor. É uma briga fútil, mas vamos supor, imagina que a gente tivesse uma briga por causa disso. Então, no ceticismo, o Pirro vai dizer o seguinte, cara, você tem a sua opinião, a pessoa tem a opinião dela, por que vocês vão ficar tentando se confrontar? Por que vocês vão ficar tentando bater uma opinião na outra? Vamos tentar fazer o seguinte, eu fico com a minha opinião, você fica com a sua opinião e a gente vai ser feliz assim, entendeu? Então é basicamente isso. O ceticismo é isso, é não você não tomar para si nenhuma verdade absoluta. Você não vê tipo assim, cara, eu tenho isso daqui é a minha verdade absoluta. Para mim amarelo é a melhor cor do mundo. Qualquer pessoa que falar que é azul, que é roxo, que é lilás de certa forma é roxo, né? Que é branco, não sei, preto. Qualquer pessoa que falar uma cor diferente de amarelo, eu vou brigar com essa pessoa. Então, não tome para si verdades absolutas. Esteja aberto para ouvir a opinião dos outros. Você pode não concordar, mas não fique confrontando. Isso que eu estou dizendo é o ceticismo, beleza? Então, o Pirro ele vai dizer isso, que essa é a forma de você conseguir a paz de espírito. Ceticismo, você ser cético na filosofia é isso, entendeu? Você ter a sua opinião, a pessoa ter a dela, e vocês não ficarem tentando bater uma opinião na outra, tendo briga, porque na realidade, isso que te afasta da ataraxia. E aí agora a gente vai estar falando sobre o epicurismo. Vamos lá. O epicurismo, né, como o nome diz, já é Epicuro, que é extremamente famoso, um filósofo extremamente famoso, e o Epicuro vai dizer o quê? Que o que nos afasta da ataraxia são os nossos medos, os medos humanos, que são 4 grandes medos, que é o quê? O medo dos deuses nos punir, o medo da morte, o medo do sofrimento e o medo da dor. E ele vai dizer que esses são os nossos 4 maiores medos. Só que ele vai dizer, cara, esses medos eles são alimentados por crenças vazias. Você não pode se deixar ser dominado por esses medos. Você não pode ter medo da morte, que é algo tão inevitável. Você não pode ter medo do sofrimento e da dor, que também é inevitável, acontece na nossa vida. Você tem que se contentar com isso, saber que isso é normal, é da essência humana sentir sofrimento, sentir dor, ter medo da morte. E ele falou, cara, ter medo dos deuses é uma crença vazia. Ele vai dizer isso. Entende? Ele vai dizer, cara, a morte não é nada para nós. Por que a gente vai ter medo da morte? Entendeu? Se é algo imutável, é algo que acontece, não é nada perto de toda a nossa vida. E ele vai dizer que a gente tem que buscar a nossa ataraxia. E como que a gente vai estar buscando esses nossos prazeres, né? Ele vai dizer que é necessário dispensar os que... ele vai dizer, devemos buscar os prazeres necessários e dispensar os que são desnecessários. É isso que ele vai dizer. Ele não vai dizer, por exemplo, gente, tudo vai te proporcionar prazer, então vamos atrás de todos os prazeres da nossa vida. Não é assim. Epicuro ele vai dizer o seguinte, muitas coisas proporcionam prazer para a gente. Isso é uma realidade. Mas será que todas você deve realmente fazer? Será que exatamente todas as coisas que te trazem prazer são boas para a sua vida? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso, então, parando para analisar quais são as 3 formas de alcançar prazer de acordo com Epicuro. Ele vai dizer que existem os prazeres naturais e necessários.
Por exemplo, vocês não acham que é necessário e é natural, por exemplo, eu sinto fome, então é natural eu me alimentar bem. E é necessário eu me alimentar bem. Eu comer um prato que tenha carboidrato, que tenha proteína, que tenha fibra, isso é necessário para o meu corpo, para um funcionamento corporal, né, normal. Então, Epicuro vai dizer basicamente isso, que existe essa forma de prazer, de alcançar o prazer, que é um prazer que é natural e necessário. Aí ele vai dizer que existem mais duas formas de alcançar o prazer. Prazer que não é natural nem necessário. Que seria o quê? O consumo em excesso. Cara, não é natural você estar consumindo em excesso. Você já está satisfeito? Você não sente mais a necessidade de estar consumindo tanto mais do que você já consumiu. Então, consumir em excesso não é natural e não é necessário. E ele vai dizer que existem os prazeres naturais, mas não necessários. Prazer natural por quê? Gente, quem nunca sentiu uma vontadezinha de comer um chocolate, de tomar um vinhozinho, para quem gosta de tomar vinho? De fazer certas coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou alucinada em chocolate, eu sou apaixonada por chocolate, trouxe até esse exemplo. É um prazer natural, porque muitas vezes eu me pego, tipo, com desejo de chocolate, tipo, caraca, um chocolate ia mudar o meu dia, eu tô precisando de chocolate, tô estressada, eu vou comer um chocolate. É um prazer natural, porque é algo que o meu corpo tem esse gatilho de busca, tem esse gatilho de procurar. Diferente de um consumo em excesso, que é a gula, basicamente, né? Já comi pra caramba, eu tô cheia, eu tô satisfeita. Não tô nem sentindo necessidade de comer, mas não, vou comer mais. Isso não é natural nem necessário. Mas, quando a gente fala desse terceiro prazer, por exemplo, consumo de chocolate, no meu caso, por exemplo, que eu tô falando para vocês, mas existem outros exemplos também, né? Eu adoro um chocolate, só que é necessário para o funcionamento do meu corpo um chocolate? Não é, entendeu? E aí ele vai dizer basicamente isso, que a gente tem que o quê? Ter para nós os prazeres naturais e necessários e dispensar os prazeres que são desnecessários, independente deles serem naturais ou não, entendeu? Então a gente tem que ter, para a gente alcançar a nossa ataraxia, para a gente alcançar a nossa felicidade, a gente tem que ter na nossa vida, não buscar tudo que proporciona prazer para a gente, porque a gente tem essas três formas de alcançar o prazer, mas sim a gente ir atrás de alcançar os prazeres que são naturais e necessários para o nosso organismo. Agora vamos realizar algumas questões para a gente poder estar encerrando a nossa aula de hoje. Vamos lá. O ceticismo, você já pensou em quem? No pirro, lembra? Então, o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por... Vou ler o texto para vocês. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? Pirro, para ele não falava, isso é justo, isso é injusto, isso é certo, isso é errado, isso é vergonhoso ou não. Porque eu não posso ficar tomando como verdade absoluta o que eu penso. Eu não posso ficar julgando o pensamento de outra pessoa, de acordo com o ceticismo. Isso é o que te afasta da ataraxia, beleza? Então, vamos lá. Que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isso do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por A. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. B. Atingir o verdadeiro prazer como princípio e fim da vida feliz. C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. E. Agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Me fala aí o que vocês acham dessa questão 28. Bebendo uma água aqui, né? Que a gente fala pra caramba na aula. Nossa, mas eu adoro fazer isso. Beleza. Bem, vamos ver a outra questão, então. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, né? Que a gente já fala o quê? Do epicurismo. O homem tem como fim... Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, né? Peraí.
Pronto, vou ler para vocês. Alguns dos desejos são naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mais nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. Então, no fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim a alcançar o prazer moderado e a felicidade, b, valorizar os deveres e as obrigações sociais, c, aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação, d, refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade e defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Me fala o que vocês acham dessa questão. Obrigada aí, pessoal, por estar respondendo. E é isso aí. A questão 28 é a C, e a próxima questão, né, é a A, exatamente o que vocês falaram. Perfeito, gente. Vamos lá para a próxima questão, né? No caso da história da filosofia, gente, olha que texto gigante. É assim mesmo na prova de humanas, cara, mas não se desesperem, a gente está aqui para saber aprender a fazer uma prova, tanto proporcionar conhecimento para vocês, ajudar vocês, tirar dúvidas de vocês, mas também ensinar vocês a não se desesperar com um texto gigante, que vocês vão perder tanto tempo lendo, sabe? Vocês tendo conhecimento, vocês só precisam confiar em vocês para fazer a questão e tentar extrair do texto, se vocês verem uma necessidade de estar lendo o texto todo e tal, tenta extrair a essência do texto, não fica preso em certas palavras. Só se realmente, tipo, tiver no enunciado, tipo, o que significa essa palavra? Aí é diferente. Mas tenta, tipo assim, principalmente filosofia, que a gente tem textos muito rebuscados, sabe? Tentam ter... A gente vai ajudar vocês durante todo esse processo, até o vestibular de vocês, para a gente estar fazendo uma boa prova, beleza? Então, vamos lá. Não fiquem desesperados com um texto gigante assim. Vamos lá. No caso da história da filosofia, fala-se em período helenístico, para designar os 3 grandes sistemas filosóficos predominantes dessa época. São eles... Gente, a gente falou mais do que 3. Lembra que eu falei com vocês? Eu trouxe para vocês outros, porque conhecimento nunca é demais. É um assunto super tranquilo de ser dito, pode sim cair no Enem, então eu quis trazer para vocês mais do que 3. Mas aqui vocês já aprenderam mais do que 3, então vamos tentar ver qual desses... Gente, olha só como vocês nem precisam ler o texto, não precisa ler nada desse texto mesmo, nada, para responder essa questão, nada. Então, olha só como, por exemplo, os concorrentes, né, de vocês, pela vaga, as outras pessoas que vão estar fazendo, podem muito bem parar já lendo o texto e perder minutos, às vezes perde até 10 minutos para ver uma questão com um texto desse tamanho, né? Entendendo cada palavra, quando não usam essas técnicas que a gente fala para vocês, de tentar extrair a essência do texto, de não ficar tão preso num texto rebuscado e etc. Então, tipo assim, olha só como sem o texto a gente consegue resolver, tipo, sem mesmo. Vamos lá, basicamente esse enunciado está pedindo o que para a gente? Olha só, falou já o período helenístico. Vocês já aprenderam, né? Eu já falei com vocês sistemas filosóficos predominantes dessa época, eu já falei nomes para vocês. Então, basicamente, eles só querem que vocês marquem aqui qual que é a alternativa que fale 3 desses sistemas. Então, vamos lá. Letra A, ceticismo, epicurismo e estoicismo. Letra B, epicurismo, neoplatonismo e patrística. Letra C, neoplatonismo, ceticismo e patrística. D, escolástica e epicurismo. E ceticismo e escolástica. Tipo assim, é só vocês lembrarem de quais foram os sistemas filosóficos que eu falei para vocês. Viu como não precisa de nada desse texto? Então, gente, vamos lá. Vamos fechar com chave de ouro. Me fala aí, qual que é a resposta para vocês? Beleza. Exatamente. Viu como você realmente não precisou ler nada desse texto? Então, é basicamente isso. E realmente, ainda está falando aqui, né? No enunciado, né? Para designar os 3 grandes sistemas filosóficos. A D e a E, por exemplo, só fala de 2 ainda, entendeu? E ainda, na realidade, só um deles é do período helenístico. Então, tipo assim, você já descartaria, até sem saber, você já descartaria essas 2 alternativas, porque se o enunciado te pediu 3, como que você vai marcar uma questão que só apresenta 2?
né? Aí você poderia ficar entre A, B e C. Só que, gente, patrística, tipo assim, sem condição, sabe? Então, eu vou... E neoplatonismo, por exemplo, que eu nem é cobrado, nem falei com vocês, nem abordei com vocês, totalmente diferente dessa questão histórica. Então, é isso, entendeu? Super tranquila a questão, com um texto imenso, e grande parte das pessoas já começam lendo em 322, após a morte de Alexandre Magno, e por aí vai. Vamos lá, então, para essa outra questão. A Biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo um papel fundamental para a produção do conhecimento e memória das civilizações antigas. Por quê? Vamos ler o texto, que eu acho que vai acrescentar bastante aí para a gente, até em história, que vai ser a próxima aula, né, de hoje. Alexandria começou a ser construída em 332 a.C. por Alexandre o Grande, e em poucos anos tornou-se um polo de estudos sobre matemática, filosofia e ciência gregas. Meio século mais tarde, Ptolomeu II, né, no caso, ergueu uma enorme biblioteca e um museu, que funcionou como centro de pesquisa. A biblioteca reuniu entre 200 mil e 500 mil papiros, e com o museu transformou a cidade no maior núcleo intelectual da época, especialmente entre os anos 290 e 88 a.C. A partir de então, sofreu sucessivos ataques de romanos, cristãos e árabes, o que resultou na destruição ou perda de quase todo o seu acervo. Então, tendo em vista tudo isso que falou, o que vocês acham, né? Qual foi o papel da Biblioteca de Alexandria, né, na produção de conhecimento e memória das civilizações antigas? Então, vamos lá. Por quê, né? Por que exerceu esse papel fundamental? A. Eternizou o nome de Alexandre o Grande e zelou pela narrativa dos seus grandes feitos? B. Funcionou como um centro de pesquisa acadêmica e deu origem às universidades modernas? C. Preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento e permitiu sua transmissão a outros povos. D. Transformou a cidade de Alexandria no centro urbano mais importante da antiguidade e reuniu os principais registros arqueológicos até então existentes e fez avançar a museologia antiga. Me fala aí o que vocês acham dessa questão. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês essa questão. Opa! É a nossa última questão de hoje, né? A aula foi super tranquila. Bem, então, preservou o legado da cultura grega em diferentes áreas do conhecimento e permitiu sua transmissão a outros povos. Vou explicar para vocês por que não é a A, por exemplo, mas, tipo, muito mais por que não são as outras, né? A gente tem que ver que está falando aqui. A gente viu no texto a importância da Biblioteca de Alexandria, certo? A gente viu que falou que foi um polo de estudos sobre diversas áreas do conhecimento, e a gente tem que ter esse contexto histórico de o que foi essa biblioteca. Ela aconteceu depois do domínio de Alexandre o Grande, né? O Império Macedônico na Grécia Antiga. E aí teve a fundação da Biblioteca de Alexandria, né, em 332 a.C., e aí o que ela fez? Ela se tornou um grande polo de estudos sobre diversos conhecimentos e ciências gregas. Então, acho que a partir disso a gente já consegue saber, né, foi tipo um grande núcleo intelectual naquela época, e aí depois sofreu ataques e etc. Mas aí por que tipo assim, vocês podem ver que o texto em si já estava dando de graça a resposta, né, que foi o quê? Preservou o legado da cultura grega em diversas áreas do conhecimento, como no próprio texto estava falando, e permitiu sua transmissão a outros povos, tanto que depois sofreu sucessivos, né, ataques por outros povos, entendeu? Então, tipo assim, basicamente isso. Só que, tipo, por que não é a A, né, que falaram? Não foi esse o intuito. A Biblioteca de Alexandria, ela não foi um centro, não foi visto como um centro, um núcleo intelectual da época, porque, tipo assim, narrava os grandes feitos de Alexandre o Grande. Ela foi vista como um grande núcleo, maior núcleo intelectual daquela época, porque ela trazia muitos estudos, né? Era um polo de estudos sobre diversas áreas de conhecimento. E tudo isso também fruto dessa questão, né, da cultura grega, os legados, né, da cultura grega. Apesar do domínio de Alexandre o Grande, essa biblioteca preservava os ensinamentos da cultura grega, entendeu? Em diversas áreas do conhecimento. Então, é por isso que é a letra C.
Beleza? E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Vou parar aqui a gravação.